Um sentimento terrível. O Senhor falou que não existe ET porque não está na Bíblia. É verdade? É. E agora eu estou assim me sentindo como se eu não existisse. Por quê? Porque na Bíblia não fala nem de Portugal, nem da Espanha, nem da Inglaterra. Logo, se Portugal, Espanha e Inglaterra não existem, o Brasil não foi descoberto, nem os Estados Unidos. E o Senhor e eu, nós não estamos nos falando. Aí o cara ficou irritado lá. Desligou. Vai acordar a autoridade. Aí ele, curiosamente, foi no outro dia escutar, porque provavelmente haveria uma resposta, né? Aí no outro dia ele pediu ao mesmo membro para ligar novamente, perguntando: olha, existe ETs? Existe. E o que é que eles fazem nas naves? A pergunta é toda combinada para ele responder. Eles fazem sessões espíritas. Aí meu amigo ligou de novo. Eu agora fiquei numa dúvida danada. O que foi? Porque o Senhor disse que estão fazendo sessão espírita nas naves. É verdade. Porque assim, lá na Bíblia, o Satanás voa e agora está precisando de nave. Foi que houve? Perdeu as asas, perdeu a capacidade de flutuação, puf, desligou. Óbvio, a gente entende que as mentes que têm essa obtusidade não é necessariamente uma vontade íntima de ser ruim e de provocar o caos. É a visão que se for montada de toda uma vida. E que a gente sabe que hoje nós estamos partindo para um momento de contato entre os outros, de diferença, que não tem precedentes na história humana. A gente sabe que desde que a primeira tribo visitou a outra do outro lado do vale, começou a globalização. Ou o bárbaro falando com outro que não falava o grego. A gente sabe que desde esse momento começou a civilização do contato, mas o nível que a gente está chegando agora é muito intenso. E pela velocidade dos acontecimentos históricos, a gente consegue perceber que é tão complicado fazer qualquer tipo de análise, de avaliação, que o máximo que a gente pode fazer é uma descrição momentânea do cenário atual com alguma perspectiva, porque dificilmente a gente consegue prever o que vai acontecer. E vou dar um exemplo bem notável, assim, para mim ficou muito chamativo, que é a ideia de como é difícil prever o que pode acontecer. Vocês lembram, depois do 11 de setembro, a comoção que tomou conta do mundo, o atentado do World Trade Center, lá no Pentágono, e as pessoas naquela angústia. E eu fiquei imaginando o seguinte, né? O que aconteceria se isso aqui fosse um congresso de antropólogos, sociólogos, historiadores e cientistas políticos nos Estados Unidos em dezembro de 2001? E aí eu estou aqui fazendo uma palestra sobre a perspectiva da política americana nos próximos 20 anos. E a gente estava há 3 meses do atentado do World Trade Center. E aí se eu dissesse assim, gente, todos aqui são pesquisadores do comportamento humano, especialmente na sociologia e na política. Vocês acham que depois do que aconteceu, qual é a probabilidade do povo americano votar num descendente de muçulmano nesse século que se inicia agora? Provavelmente todo mundo ia dizer nenhuma. É muito difícil que depois de um atentado como esse, a população americana venha votar num descendente muçulmano. Então, qual seria a probabilidade, por exemplo, então tiramos aqui a questão da religiosidade, já que a gente tem uma disputa racial muito intensa, e é muito intensa lá, é terrível. Qual seria a probabilidade de nós elegermos um negro nos Estados Unidos? Ah, também muito pequena. E quem foi eleito depois de Bush? Barack Hussein Obama, filho de muçulmano e negro. Ou seja, a gente não tem como chapar, carimbar uma cultura, um povo, uma civilização e dizer esse povo está estanque e não vai avançar. E quando a gente pensa em falar de esperança, é porque a gente sempre acha que a sociedade ela vai a reboque dos acontecimentos políticos. E quando a gente vai analisar a história humana, a gente percebe que, na verdade, muitas vezes, significativamente, os acontecimentos políticos é que vão a reboque das transformações que as pessoas resolvem fazer. Aquilo que Victor Hugo diz assim, é incrível a força de uma ideia cujo tempo chegou. O que a gente percebe hoje é que se tenta categorizar a esperança como atitude da coisa pública e da questão política no Brasil. A gente estava com uma ideia, eu me lembro da sensação no dia que o Brasil foi escolhido para ser sede das Olimpíadas. Pronto, agora ninguém segura, daqui a pouco a gente está no Conselho de Segurança da ONU, daqui a pouco a gente se torna uma potência mundial, daqui a pouco a gente está lá disputando com Índia e com China. Aquela ideia que subiu foi o foguete, a revista The Economist, que é a mais importante, fez uma imagem do Cristo Redentor, Brasil takes off, o Brasil decola, e alguns anos depois, essa mesma imagem foi o foguete caindo. Né? E agora as capas são assim bem trágicas.
Aí a gente tem uma ideia do que a gente está passando por um momento muito ruim. E a gente sente também, depois dos atentados recentes na França, uma sensação no mundo de descontinuidade histórica, de que a gente está desandando. E é sempre uma visão muito limitada, porque não se olha a história da trajetória humana para perceber que são períodos que vão e que vêm, que sempre termina com um processo de um grau de civilização melhorado. Sempre esse é o resultado. O que a gente percebe é que a gente sempre analisa. Eu achei interessante quando Alexei disse assim: é muito ingênuo achar que o contato que nós vamos estabelecer com as civilizações se dará pelo avanço tecnológico. Vamos pegar esse mesmo exemplo dele para pensar o que a gente está passando aqui no Brasil hoje em dia, essa sensação de desesperança que as pessoas têm. É ingênuo pensar que a grande contribuição que nós vamos dar para o mundo vai se tornar mais um país imperialista. Não, longe disso. E é ingênuo achar que o que está acontecendo é o prenúncio de caos. Obviamente que aquelas mentes mais infantis, diante de acontecimentos históricos assim, eles são tão incompetentes em se imaginar como autores do destino da humanidade, que eles preferem acreditar que o mundo vai acabar do que eles tenham competência de transformar o mundo. Por isso que é tão fácil o discurso do Apocalipse. É tipo assim: a gente é incompetente mesmo, estou com preguiça de evoluir, eu sou uma lesma evolutiva, então destrói essa porra toda. É muito mais fácil acreditar nisso do que acreditar. É um chamamento, tanto dessa história particular deste país, como deste planeta, para que a gente mude de patamar, para que a gente dê um salto a mais, para que a gente vá mais adiante. E aí a gente começa a perceber essas questões. Eu estava vendo na época do Mensalão, vi um comissário da ONU dando uma entrevista no Roda Viva da TV Cultura, e um repórter da Folha de São Paulo perguntou como é que o mundo está sendo visto, como é que o mundo vê o Brasil neste momento de tantos escândalos de corrupção. E aí o comentarista, ele era especialista em corrupção de governos da ONU, e ele disse: de forma muito positiva o mundo está vendo o Brasil. Aí o repórter disse: como assim positiva? Esse problema de vocês se comparam com a Suíça. Vocês têm que se comparar com os países que, do ponto de vista político, estão em patamares próximos de vocês. Vocês viram algum ministro chinês cair? Algum senador mexicano ser preso? Algum deputado da Rússia ser preso? Ou da Argentina, ou da Índia? Não. Sabe por quê? Porque lá a justiça não funciona, a imprensa não é livre, nem pode denunciar. Então o que vocês estão conseguindo é o que vocês não tinham. Isso é avanço. Aí eu lembro que eu fui fazer uma palestra no Ministério da Defesa, numa área chamada Sensipan, que é o Sistema de Vigilância e Proteção da Amazônia. E foi terrível, porque eles não riam, eram militares. Tudo que eu fazia, sabe aquela carinha do WhatsApp que você faz, assim? E eu disse: foi uma merda, nunca vai me chamar, né? Terminou: não, eles adoraram, eles não riam, é assim mesmo, militar. E a gente saiu para almoçar no Mangai, que é um restaurante regional, que é aqui de João Pessoa, e tem franquias, e tem em Brasília. E foi o coronel comigo. Chegamos lá, tinha um ministro do Supremo, de uns 80 e poucos anos, aposentado. Ele chegou lá, cumprimentou: esse aqui é o ministro Supremo aposentado, fulano e tal. Não sei quem era, não sou da área jurídica, você não decora esses nomes. Aí ele disse assim: ministro, que coisa terrível que está acontecendo em Brasília hoje em dia, né? Na sua época não tinha essas coisas. Esse homem deu uma gargalhada tão grande que chamou a atenção do restaurante. Depois colocou a mão no militar e disse: meu filho, na minha época não tinha, era nem democracia, nem imprensa livre para denunciar. Mas era muito pior. Muito pior. O que você está vendo é porque você é novo. O cara tem mais ou menos a minha idade. Você é novo, mas eu estou feliz por ver um país passando a limpo. E aí vem aquela visão maniqueísta: a culpa é do PT. Que é aquela visão assim, reducionista, que tem o bem e o mal, Thundercats e Munhá, e esqueleto, Pipiu e Frajola, PSDB e PT. Que é a coisa mais infantil do mundo. São seres humanos como nós, extremamente ambivalentes. Vai para lá e para cá, a gente faz bem, faz mal, a gente vai lá no cômputo geral tentando melhorar. E aí a gente percebe que é um país que está sendo passado a limpo. E o que é depressão? O que é a tragédia? É assim, a tragédia é essa. Você pega o jornal no final do ano e esse ano será um dos piores natais, porque as vendas nos shoppings vão cair. É a grande depressão, é que você não vai poder trocar o seu iPhone 6 pelo seu iPhone 6S.
E isso é uma tragédia para uma sociedade de consumo. Que você não vai poder comprar uma roupa para esnobar a sua família num Réveillon que ninguém se suporta. Depois você comprou em 10 vezes no cartão, só para dizer que está bem de vida. Que é quando a gente descobre que o interessante nos relacionamentos é que a gente tenha vontade de estar junto de quem importa. E que a gente, talvez nesse Réveillon que a gente não possa ir para casa daquele parente ricão que também está meio pobre e não pode fazer a festa para esnobar a gente fica em casa, pega aquela mesinha de plástico, bota lá no quintal e na crise compra uma cidra cerezé com galeta assada, mas está junto de quem importa. Porque se cria uma ideia de que essa é a grande tragédia, é o fato de que nós diminuímos a capacidade de trocar coisas que ainda estão funcionando. O celular que ainda funciona, a roupa que ainda está prestando, o carro que ainda dá para andar. E a grande depressão seria essa. E eu não estou pregando aqui dizendo, não, a gente está bem, a crise devia vir para a gente baixar. Não, não estou dizendo isso aqui. Existe erro na conjunção da política econômica? Tem, mas eu não vou nem falar disso, que nem a ideia é essa. É só a gente imaginar. Esperança é olhar além do que a mídia mostra com todos os seus interesses particulares de manipulação de ideias das pessoas e dos grupos. É a gente perceber também que é importante que esse partido que se dizia o detentor da ética também se mostre caindo, para que finalmente a gente deixe de esperar e de projetar a falta de ética na coisa pública e perceba no cotidiano a nossa sacanagem. Porque aí a gente começa a entender que tem coisa que depende da gente. Simplesmente que depende da gente. Ou você vai fazer uma visita a uma outra cultura, você tem um choque inicial. Primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui assim, estudante de psicologia em Universidade Pública Brasileira, com todos os professores marxistas. Eu fui, primeira viagem para os Estados Unidos, tipo, eu vou para o Grande Satã, quase um muçulmano. Mas tinha que ir a trabalho. Aí chega lá, tá, aquela coisa de bem, sim, aquele pessoal lá na alfândega, aquelas caras de vai me prender. Aí eu comecei a conviver e ver coisas que eu não via aqui. Obviamente que no primeiro momento você tem choque. Entrei no ônibus e uma senhora que estava numa cadeira de roda não deu a mão, o motorista parou. Ele desceu do ônibus, levou a senhora para o meio do ônibus, baixou o elevador, colocou a senhora, subiu, fechou, voltou, entrou, amarrou a cadeira para a cadeira não se mover do ônibus e começou a pilotar o ônibus. Interessante, ela parou na parada seguinte. Esse é. Alô? Sim, beleza. Ele parou na parada seguinte, e o que eu chamou a atenção é o seguinte: eu percebi que ninguém no ônibus estava irritado. Do tipo, que véia nojenta, aleijada, e ainda fica aqui de uma parada para outra, esse movimento dessa munganga todinha para essa mulher sair 200 metros. Não, simplesmente era o direito dela, e ninguém olhou com nenhuma. O motorista não teve raiva de fazer aquilo, e me chamou a atenção que eu perdi a carteira no meio do shopping. Um shopping com mais de 700 lojas. Aí eu fiz, fudeu. Agora acabou a viagem, está com cartão de crédito dentro, e lá eles não botam senha, porque eles confiam tanto que basta passar, que já está debitando na conta. Aí eu comecei a voltar desesperado no caminho do corredor, uma pessoa com uma carteira na mão. Eu fiz, é minha. Ele disse, o que é que tem aqui dentro? Eu disse, sai sua. E se eu for trabalhar aqui no shopping? Não, é porque eu pensei que se fosse minha eu queria que devolvesse. Eu lembrei que eu estava com um amigo meu, chamado Zé Otávio, aqui no shopping em Campina Grande, com a carteira aqui do lado, a gente foi cumprimentar uma pessoa, e quando a gente voltou, ela foi abduzida. Eles existem, eles estão por aqui. Então, é óbvio que a gente pensa nessa ideia de que a coisa pública está contaminada, o país está em descaminho. Nada disso. O que está acontecendo politicamente, o que está acontecendo no campo da religiosidade, o que está acontecendo no campo da cultura, o que está acontecendo no campo de todas as áreas humanas é uma crise. E uma crise para o novo. E essa crise ela tem um hiato histórico, um hiato psicológico, uma sensação de descontinuidade que dá angústia na gente. Porque se a gente está acostumado com aquela zona de conforto, esse novo pode provocar uma profunda angústia na gente. Se a gente pensa, por exemplo, num encontro como esse, aqui tem um monte de gente que pensa bem diferente um do outro, mas tem a capacidade de estar aqui.
E aí quando a gente pensa naquilo que ele estava falando, Alexei estava falando que a gente precisa atingir esse patamar de coisa diferente, eu sempre penso assim, característica de encontros como esse, existem outros no Brasil, mas esse é muito histórico e simbólico, já participei de outros, mas esse aqui realmente é o mais antigo e o mais simbólico, é que mesmo a gente discordando, a gente suporta a convivência com o outro, e essa é a ideia que ele estava falando, de eu não conseguir enxergar apenas a sombra do outro, é uma ideia que a gente vê em todos os manifestantes de Deus, porque essa é a mesma ideia que diz, por que você consegue enxergar um argueiro que está no olho do seu irmão e não vê uma trava que está no seu? É o mesmo conceito, apresentado simbolicamente para a cultura judaica daquela época por um homem chamado Jesus, ou seja, tira o foco do outro. E eu me lembro que uma vez eu atendi uma paciente que ela chegou na sessão, na consulta, e ela chegou já assim, teatralizando, porque tem gente que já chega fazendo teatro na consulta. Sentou e fez, eu odeio aquela nojenta. Pá, sentou. Eu fiquei, qual será? Ela tem uma lista enorme de nojenta. Assim. De alguém que eu conheço? Não, essa você não conhece. Eu fiz a pergunta, óbvio, o que ela fez a você? Você não admite? Que ela toda vez tira 10 no seminário. Só para me provocar. Quer dizer então que ela estuda de noite, de madrugada, com a intenção de te irritar. Tu pensa que tu é o centro do universo, mas tu não acha que... Não, porque eu agora estou entendendo. Quanto tempo você está comigo aqui? 6 meses, né? 6 meses. Eu não conhecia essa sua característica, ela não era nordestina, tinha passado para a medicina aqui pelas provas do Enem. Você é uma coisa que na Paraíba a gente chama de burra. Ela fez, como assim você está me chamando de burra? É assim, na Paraíba a gente tem uma coisa que reforça isso, é burra com força, com vontade de ser burra. Mas por que você está, cara, eu estou te pagando para dizer a verdade, ainda vai pagar a sessão no final. Vai pagar para ouvir a verdade. Se um amigo seu disser isso, você rompe as relações. Comigo não, que tem 4 sessões que já estão pagas, você vai ter que voltar. Escute, isso é burrice, porque isso é um sentimento infantil. Quando você vê a luz do outro, em vez de você se irritar e se apequenar, se inspire, criatura, que isso é inteligência. É a capacidade que a gente tem como civilização de parar de projetar no homem público, que é muito fácil de ser o nosso bode expiatório, porque veja, quando a gente faz isso, qual é a diferença da gente para o pessoal que culpa o demônio por tudo? Pense comigo. Qual é a diferença de quem acusa os homens e mulheres públicos por tudo, de uma pessoa que diz que tudo é culpa do demônio? Lembro da piada quando era da presbiteriana, que o Satanás estava muito triste, chorando, e aí alguém parou para consolá-lo e perguntou por quê? Porque aqui tudo é culpa do mim. Acaba o casamento porque é broxa, a culpa é do Satanás, né? O cara não tem emprego porque não estudou, a culpa é do demônio, eu não aguento mais tanta culpa, quase que eu fazia terapia, não pode. Então, se eu faço isso, se eu culpo os homens públicos por tudo, eu sou tão alienado quanto alguém que cria um bode expiatório chamado demônio para culpar de tudo. E aí eu não consigo me enxergar. O que a humanidade está percebendo nesse momento? É que a gente tem que, pela primeira vez, de fato, depois de tanto escutar Bhagavad Gita, Torá, Evangelho, Sutras, entra a criatura na cabeça e começa. Uma vez, Luiz Cláudio Costa, ele estava aqui, aí eu fiquei sendo, como ele é espírita, eu também, aí a gente sempre acompanha os palestrantes, e eu estava acompanhando ele. Aí ele disse, Sandro, eu sou muito amigo do professor Hermógenes, e ele está em Campinas e eu queria almoçar com ele no Govinda, lembra aquele restaurante indiano que tinha aqui? Aí você vai comigo, tu imagina eu com Luiz Cláudio Costa e o professor Hermógenes almoçando, aí eu perder, claro que eu for. E eles lá conversando e eu lá babando. E aí eu perguntei, professor Hermógenes, qual é a maior contribuição que um ser humano pode dar à história humana? Ele disse, deixar de projetar a sua sombra nos outros e assumir a própria sombra que tem. Porque a ética, como um plano de fato vivencial, não de discussão, que é muito fácil, ela só começa quando você começa a deixar de olhar o outro, que isso é perder tempo de fato, e olhar para si. Tivemos um evento recente muito massa sobre ética e conduta de comportamento humano, né? Um homem que foi temporariamente obliterado do contato afetivo, ou seja, foi chifrado pela esposa.
Ficou bonito assim, ficou mais elegante. Temporariamente obliterado com tanta afetividade, até para levar sem sentir muito, né? Assim, então, ele teve a infeliz ideia, pensando apenas numa vingança mesquinha, de filmar a esposa saindo com o homem do motel, Fabiola. E o que é que nós fizemos quando recebemos nas redes sociais, no WhatsApp, a história de Fabiola? Nós tivemos a mesma oportunidade que foi dada àquelas pessoas que estavam na pedra, com a pedra na mão no Evangelho, quando Jesus disse: aquele que nunca tiver errado, vá lá, que reposte o primeiro WhatsApp. Hashtag o que a gente fez, jogou a pedra. Porque todos nós ficaríamos muito infelizes se num dia da queda a gente fosse filmado e depois fosse postado. Porque a gente sabe como é a ética assim, a gente inclusive vai fazer isso agora, porque a gente combinou, né, Ives? Eu vou ligar o data show e vocês vão vir aqui conectar o telefone de vocês para a gente postar o que tem dentro dos grupos do WhatsApp de vocês, para a gente ver ética humana entre discurso e prática, para que a gente possa sair de uma mera discussão de ética para uma prática. Eu uma vez ministrei uma disciplina de ética na universidade e aí eu fiz algumas coisas interessantes. Uma delas foi durante a prova, depois de perceber que os alunos entendiam profundamente de ética do ponto de vista conceitual, dos pré-socráticos até os filósofos de hoje, era uma compreensão impressionante, a vontade de mudar o mundo era incrível, e aí eu saí durante 15 minutos da prova. Eu simulei que o telefone tocou, fechei a porta e deixei os alunos que estavam fazendo uma prova de ética numa postura completamente fora de ética. Quando eu abri a porta de surpresa, estava uma cola geral. Ou seja, concepção ética, concepção espiritual, temos de sobra. Instrução, a gente tem. Educação, que é a resposta dessa instrução, é que está fraca. Então, para a gente sair do 0,7, que o Alexei falou, para ir para o 1, para estabelecer contato, para olhar o outro com respeito e deixar de projetar sombra, é preciso que a gente comece a fazer o que este momento histórico está chamando a gente, um olhar para a interioridade. Inclusive, nesse momento é importante que haja um certo empobrecimento do poder de compra, porque quando você não tem o que fazer, porque a grande verdade é que o poder de compra é uma forma de fugir. Porque depois dos primeiros impactos de ver a civilização americana funcionando em outros países, eu comecei a ver os defeitos. Eu comecei a ver que ninguém tinha carro nas garagens, embora as casas fossem enormes, com muita garagem. E eu comecei depois a me hospedar na casa deles e percebi que não tinha carro nas garagens, porque a garagem era entulhada de coisas que eles compravam em canais tipo Polishop, que por sinal são hipnóticos, você já viu? E se você ligar agora, você ainda leva um livro, e os primeiros a ligarem nesse momento. E um dia eu estava sem fazer nada e resolvi ter a infeliz ideia de assistir o Polishop. E estava anunciando um negócio que cortava salames, e cortava não sei o que, e que picotava, e que fazia saladas e não sei o que, e depois de 30 minutos eu comprei. E faz 1 ano que eu só faço vitamina. É o liquidificador mais caro que eu comprei na minha vida, porque é hipnótico, mas é aquela ideia, neste vazio a gente tem que suprir para não acordar, continua na ilusão. E aí essa que é a civilização tão criticada por nós mesmos brasileiros, cuja piada muito clara diz: quando Deus estava criando o mundo, nas regiões do planeta espalhou terremotos, maremotos, furacões e muitas desgraças, e o anjo do lando olhado percebeu que teve num cantinho da América do Sul que não tinha nada. O país ficava dentro de uma placa tectônica, e não entre algumas placas tectônicas, como fica, por exemplo, a Irlanda e alguns países que terremotos, e tudo era legal. E aí eu disse: por que aqui é tudo legal, que não tem problema, você não sabe, pô, vem que eu vou estar aqui. Uma piada que nós fazemos sobre nós mesmos, que revela a nossa forma de ver o mundo. Mas quando a gente vai para os índices que poderiam medir nosso grau de sofrimento, de angústia de ser brasileiro, a gente se choca. Porque aqui no Brasil, para cada 100 mil habitantes, 16 se suicidam. Nos Estados Unidos é mais de 40. No Japão é mais de 50. Na Coreia, por essa pressão de fato que existe no estudo, é muito mais que isso. Então, você é tão infeliz estar aqui, né? É claro que tem umas coisas angustiantes. Eu lembro que uma das coisas mais interessantes que eu não consigo explicar foi uma pessoa que chegou para mim e disse: me explica lá no teu país essa história de uma lei que não pega. O que é uma lei que não pega? Eu disse: rapaz, eu não sei não, mas lá tem coisa que pega e tem coisa que não pega. Mas como é assim? Não é uma lei?
É uma lei. Por que não pega? Eu sei, não pega. Simplesmente assim, ela... É uma coisa que eu nem não sei explicar a você. Ela não tem, a lei pegou, e a imprensa já disse que a lei pegou e que não pegou. E a gente vai para a imprensa e não pegou, pronto, acabou. É coisa nossa. A gente tem umas coisas que só nós temos. A gente tem essa capacidade criativa. Mas não só tem defeito neste país. E a gente nunca ficou apenas a reboque das decisões políticas. Porque ao longo da história humana, é sempre um pequeno grupo que começa a pensar além, que começa a ir um pouco mais adiante, que começa a ficar insatisfeito com tudo que está posto, mas não fica apenas num discurso crítico que é tão fácil de fazer, porque sabe quem muda as histórias das civilizações e dos povos? É um pequeno grupo que não só critica, ele critica, porque ele tem capacidade de identificar na própria cultura e assumir que tem defeitos. Ele faz isso, mas ele vai além disso para os dois pontos daqueles que estão dispostos a fazer parte da mudança. Ele critica, mas ele aponta soluções. Vocês já tiveram parentes que vocês criaram, assim, tipo avós, porque a gente sempre falou para alguém cuidar, né? Eu cuidava dos meus avós e sempre tinha pessoas que criticavam. Sempre. Uma vez ligou um homem para minha casa. Não tem aqueles primos de terceiro grau que você não sabe que existe, até que um dia ele liga para você e se identifica. Ligou para mim de São Paulo: olha, eu sou seu primo fulano. Que eu estou ligando porque eu soube que meu tio está sendo maltratado, que era meu avô que estava cuidando. Aí eu disse: por que você está dizendo isso? Não, porque me disseram. Eu disse: sabe quantos anos seu tio tem? Quanto? 93. Seu pai tem quantos? Ah, pai morreu, eu tinha 70. Porque não era bem cuidado. Porque quando a pessoa é bem cuidada, ela chega aos 93. Vocês já pararam para pensar que ninguém chega aos 93 mais mal cuidado? É uma coisa tão incoerente na sua cabeça isso, porque pessoas para criticar é assim. Mas a pessoa que quer provocar mudança, ela admite em si, na cultura dela, tem defeito, pá, beleza, critico. Mas quais são as soluções? Eu aponto soluções. E o mais interessante, que é o terceiro passo, de alguém que sai da zona de conforto de ficar clicando revolução no Facebook, vamos mudar o Brasil, curtir. E começam a agir. São as pessoas que fazem a crítica, apontam as soluções e dizem como vão contribuir para a mudança. Porque diagnóstico de causa, qualquer uma pessoa que faz um doutorado consegue fazer. Vai lá, estuda, tabela, coloca no PowerPoint, está aqui, esse é o problema, soluções. E a sua participação na solução, qual é? Porque se a gente ficar nesse discurso de causa, a gente faz escolhas todos os dias. Tem gente que amanhece o dia escolhendo como vai passar o dia. Você pode amanhã ligar o rádio de manhã e começar a ouvir: final de semana sangrento no carnaval da grande João Pessoa, moças foram violentadas. Aí você está querendo sintonizar o lado caótico da sociedade, porque nesse final de semana pessoas estiveram nessa cidade reunidas, cada um no seu campo de fé, mesmo que achar que os outros são demônios, mas estavam lá reunidas, lá fazendo deles, e outras reunidas para tentar viver com a diferença. É um desafio bastante grande, por todos os exemplos que Alexei muito bem claramente aqui colocou, o quão é complexo, por exemplo, viver com a cultura coreana, japonesa, e é um desafio para nós. Eu estava com um casal de amigos que estava indo para um encontro que tem nos Estados Unidos como esse, mas é o maior encontro que tem. O Dalai Lama vai e tal. É o Davos dos místicos. Entendeu? Imagina aí. Só vai a galera, uau! Né? E ele diz: estou indo lá, cara, vai ser muito legal, a gente vai apresentar a doutrina espírita, vai ser muito massa, contato com a diferença, parará, nananana. E eu escutando aquele discurso da pessoa que fazia parte de uma federação espírita de um estado americano, e eu tinha ido a um centro espírita que tinha sido excluído dessa federação porque o passo era diferente. Aí eu escutei aquela vontade de encontrar diferenças. Eu queria que você me explicasse uma coisa: como você está pronto para lidar com a diferença se você exclui um centro que dá um passo diferente? Então é só uma questão de elegância, porque é legal, porque é elegante, porque é politicamente correto lidar com a diferença. Eu vou para o encontro ecumênico, todo mundo se saúda, faz de conta que se respeita, mas por trás está metendo pau. Precisa sair dessa hipocrisia para ir para uma prática. De fato, eu tenho que absorver o outro como ele é. Quando eu tenho essa capacidade, é a capacidade de pensar assim: nossa, eu sou tão sem futuro e eu sou capaz de me amar, por que eu não amo os outros sem futuro que me cercam? No mínimo que me cabe diante da natureza, sabendo que eu tenho tantas sombras, é poder amar os outros com as sombras que possuem e não projetar as sombras nos outros.
É sair de um discurso em que a gente encontra o mal lá fora para poder a gente encontrar na gente. A maior parte das pessoas estão nesse expurgo. Quando a gente pensa, por exemplo, no mundo muçulmano e a nossa visão taxativa de julgamento, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: eles estão da mensagem de Maomé para cá, 600 anos depois de Cristo, eles estão no século XIV deles, eles estão no meio da Idade Média deles. Compara o que nós cristãos fizemos na nossa Idade Média e o que eles estão fazendo, a gente ganha feio. Nós destruímos milhões de vidas muçulmanas na nossa Idade Média. Portanto, é tão fácil chapar e julgar. É isso que está acontecendo agora. Essas crises, elas querem que a gente comece a pensar que a grande revolução que está acontecendo não é das placas tectônicas que se movem e sempre se moviam e sempre se moverão, não é das tsunamis que sempre aconteceram, são as entranhas da moralidade de cada indivíduo que começa a incomodar o sujeito para que a gente mude de patamar. Porque afinal de contas, um planeta não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora. Não existe uma mudança que vai acontecer alo-salvacionista, a salvação que vem de fora, basta levantar a mão e está tudo resolvido. Não, é preciso mais que isso, é preciso subir o nível de dignidade e moralidade. Não é levantar a mão, é levantar a alma para um patamar de enxergar o outro como alguém capaz de ser amado apesar de ser diferente de mim. É de que de mim emane de fato uma vontade de a respeitar, mesmo que eu discorde, mas conviver. É quando de fato eu começo a não mais projetar que o mal está lá fora, que está na política, que está na outra religião, que está na outra cultura, porque também existe lá beleza e grandiosidade, para poder entender o que realmente o Namastá significa. É a minha capacidade deística de saudar o Deus que tem em você, mesmo que você o veja e o cultue de uma forma diferente da minha, ou mesmo que você nem o veja, ou nem o cultue, nem nele acredite, mas viva uma vida ética, até melhor que a minha, que em Deus acredito. Aí sim, a gente começa a ver esperança. Muito obrigado, gente.